Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Vamos com o Fla-Flu, mais um título para o rubro-negro, mais um título para Filipe Luís, que já aparece na nossa tela aqui. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui na nossa frente. Atrás vocês estão vendo o Arias e o Georgian de Arrascaeta. Vamos ouvir algumas sonoras, algumas falas e a gente comenta. O que eu diria assim que foi complicado para a gente? São 8 clássicos em 12 jogos. Isso tem um desgaste emocional muito grande. Eu sinto que quando você ganha um clássico você nunca é valorizado do jeito que é. Sempre o juiz roubou, sempre a falta, o pênalti, não sei o quê. Sempre tem alguma desculpa que não dá o valor necessário para as vitórias, para os empates ou para as grandes atuações. E isso me deixa extremamente triste, dessa forma assim que são levadas. E se o Flamengo perde ou empata, então, claro, jogo extraordinário da outra equipe, né? Então, esse peso emocional, isso os jogadores sentem. Por quê? Porque estão fazendo todo um esforço para jogar o Campeonato Carioca, o time está se desgastando muito para jogar, para conquistar esse título. Os outros adversários também também jogaram com o time titular. Teve outras equipes que não revezaram em nenhum momento porque precisavam dos resultados e parece que eles entregaram e tiram o nosso mérito. Isso, para mim, me incomoda, sabe? Cara, muito feliz. É ruim assistir o jogo arquibancado, como eu falei ali agora. Cara, não dá, é muito eufórico ali que eu fico, então quero estar em campo, mas como eu falei, foi para acontecer isso agora, espero que durante esse ano eu não sinta mais nada. Agora é essa pausa que a gente tem aí, preparar bem para a gente começar o Campeonato Brasileiro também bem. Sí, acho que é muito importante para nós e tanto para nossos companheiros, todo mundo pegar ritmo, poder sumar minutos e para a gente também que vem de uma sequência de final do ano passado um pouquinho complicada, que a gente não estava 100%, jogou alguns jogos que não era para jogar talvez, mas fizemos nosso sacrifício, tudo seja pela taça que foi a Copa do Brasil. Breler Pires, indiscutível, hein? Título rubro-negro. Incontestável, campeão com sobras até. O placar ajustado da final, para mim, não representa a superioridade que o Flamengo teve nos 2 jogos. Para mim, o Flamengo, pelo domínio que teve, de posse de bola, pelas alternâncias normais de um clássico, de um Fla-Flu, sai com até uma tranquilidade de administrar resultado. E no jogo de ontem, apesar do 0-0 e apesar da necessidade do Fluminense, para mim o Flamengo teve o jogo sempre sob controle. Um ou outro momento, e ali no finalzinho que o Fluminense mexe, vai para uma pressão, para um abafa, mas sem grandes sustos. O Rossi faz uma defesa importante no final. Gols anulados, mas eu vejo que o Flamengo, se há um merecedor inequívoco do título carioca, é o Flamengo, porque o Filipe Luís citou os clássicos, né? Nos 8 clássicos, o Flamengo foi sempre superior, o Flamengo sempre com as rédeas do jogo, o Flamengo sempre tomando a iniciativa, e ontem não foi diferente contra o Fluminense, que tentou ali com o que podia, e o Mano Menezes até sacou o Serna para colocar o Lima, tentar preencher mais o meio-campo. Isso mostra o respeito que os adversários precisam ter contra o Flamengo. E olha um jogador importante, hein, Abel, no Flamengo. Juninho faz a jogada de 2 gols anulados. Viu falta naquele lance que a gente viu agora? Não, pra mim não foi. Absolutamente nada. O cara foi no VAR, chamaram o VAR pra isso? Não, pra mim... Foi de brincadeira, né? Absurdo anular esse gol. E é um gol que o Bruno Arleu, o árbitro da partida, tá vendo. Ele enxergou ali no momento. Aí vai colocar pro cara o Vinícius Júnior, aproveitando, né, esse momento de folga antes da apresentação na seleção. Mas pra mim é um absurdo anular o gol do Flamengo, porque
o juiz tem de tomar essa decisão no campo. E se você coloca em câmera lenta, Não é lance pra onde VAR, o cara né? caiu, e ali foi o Juninho se enrola com o Ignacio também tá segurando. Como diz Renata Ruel, o futebol é um jogo de contato. Né? Mas mesmo na Todo câmera contato virou lenta, é falta. duro você ver alguma coisa nesse Todo lance. contato Porque virou falta. na hora que ele cai ali, tem uma leve carga na perna, mas pra mim um enrosco normal. Lance normal de jogo. Se você for analisar qualquer tipo de carga e de falta, então tem que dar antes a falta do Ignacio. Não foi nada. Estão enroscados. Não Lance foi- de contato. Só não dá barulho maior porque não fez diferença não pro pode, Flamengo. não precisa Imagina desse se gol. esse lance é decisivo e o Flamengo perde esse título por causa desse gol anulado. Por isso que é um Poderia. problema de sistema, né? Porque o Flamengo foi beneficiado com erros contra o Vasco e agora poderia ter sido prejudicado se de fato isso aí tivesse dado alguma questão na partida. Mas é isso, Abel. Tirando essas polêmicas aí, acho que um gol inequivocadamente anulado, o Flamengo foi superior, o Flamengo merecia vitória até nesse jogo, pelas oportunidades que criou, pelo controle que teve da partida e o papel importante do Juninho entrando mais uma vez e sendo um reserva útil. A gente falava dele aqui, né? Jogador que chegou com muitos narizes torcidos e pode ser uma peça importante para o elenco. Coroando para mim não dá nem mais para falar em ascensão do Filipe Luís, já é um técnico em processo de consolidação, e eu falo em processo porque a gente sabe como é a vida do treinador no futebol brasileiro, nunca tem paz, mas o Filipe Luís dando passos muito sólidos nessa carreira como técnico e um time que joga a maneira dele, um time que sempre joga sério, um time que dificilmente baixa concentração, e quando baixou concentração correu riscos no primeiro jogo contra o Fluminense, então é um ponto de atenção, mas por ser começo de temporada também, alguns jogadores que precisam se recuperar, o Arrascaeta pode jogar mais, o De La Cruz, para mim, já tem se apresentado numa versão melhor nessa temporada. E aí, Abel, minha única corneta, torcedor rubro-negro vai ficar bravo comigo para variar, mas preciso... Qual é a corneta que você vai soltar agora? Não, preciso dizer, depois do que foi esse campeonato, boa parte da torcida do Flamengo tem que fazer uma fila de joelhos para pedir desculpa pro Wesley. O Wesley jogou muito, um dos destaques do Flamengo no campeonato carioca, demais, 21 anos só, tende a ser uma das maiores vendas do Flamengo, talvez na próxima janela, se o Flamengo conseguir segurar no fim do ano, seria ótimo ter o Wesley nessa temporada, mas o que tem jogado de bola, personalidade, apoia bem tanto por dentro quanto bem aberto pela lateral, e um jogador que com menos de 20 anos, Abel, foi praticamente massacrado por boa parte do torcedor, que não entendia que era um jogador que tinha acabado de subir da base, jogador jovem como ele, vai errar, vai oscilar, ainda mais um jogador de apoio que precisa arriscar passes, dribles, é normal. E a torcida do Flamengo em 2023 com Wesley era um jogador que não servia mais, era um bagre, não serve para jogar no Flamengo, e um jogador talentosíssimo, com muito potencial, e colocaram no colo. O Rodinei na mesma posição chegou a ser muito Também, criticado e terminou jogando muito no Flamengo. Também, o outro caso, e já tinha acontecido isso com o Rodinei, e a torcida do Flamengo repetiu com Wesley. Então, graças ao Filipe Luís também, que soube tirar o melhor desse jogador, ele não foi rifado, ele poderia até ter saído, e ali para a Atalanta, né, naquela negociação que não deu certo, certamente essa rejeição de parte da torcida deve ter motivado naquele momento dele pensar, poxa, em vez de ficar ouvindo vai aqui, em vez de ficar tendo minha confiança agredida todo santo dia, eu vou para a Europa na primeira proposta que aparecer, e que bom que ele ficou, que bom que está amadurecendo no Flamengo, e a gente precisa falar isso, Abel, porque o Flamengo agora quer investir cada vez mais na base. Então, mais jogadores terão espaço no time principal, ainda mais com o Filipe Luís, que conhece bem a base, que vai valorizar. Então, o torcedor precisa ter um pouco mais de paciência. Nem todos se adaptam rapidamente, amadurecem rapidamente, alguns demoram. E assim, alguns jogadores não podem pagar pelo preço de um time mal ajustado. Em 2023, o Flamengo não ganhou nada, o time não dava respostas com nenhum treinador, começo com o Vitor Pereira, aquela coisa toda atordoada, uma temporada realmente em que o Flamengo jogou no lixo, e aí pegam 1 ou 2 ou 3 para crucificar, e o Wesley foi um desses caras. Então, por pouco,
não só o Flamengo, mas o futebol brasileiro foi privado de ter um grandíssimo jogador, que está se mostrando agora, merecidamente convocado para a seleção. Então eu falo isso, não é... Porque todas as torcidas Vigor são... físico, hein? Não é só do Flamengo, mas pegaram no pé de um garoto que estava em ascensão e foi rifado no momento de crise técnica de todo o time. Então, que bom. Fico feliz mesmo do Wesley ter dado a volta por cima, porque é muito talentoso e jogou muito. Ele influenciou nos 2 jogos. Desculpe, Mário. Imagina. O amigo Rafael Prats, que sempre nos assiste, o tático, sempre cuidadoso, pé no chão, mas ele falou, tem potencial para ser o novo Cafu. Falou, né? Eu falei, calma, Entendi. Prats. Diga, Mari. A cara dele, de fazer as comparações. Não, e o Wesley, ele influenciou nos 2 jogos, porque no primeiro marcando, né, o gol ali, a gente até falou sobre falha ou não do Fábio, mas ontem o Canóbio ficou muito na preocupação na marcação do Wesley. Então o Fluminense ontem, ele também ficou travado de um lado por conta da condição do primeiro jogo, que o Wesley teve liberdade para dentro, trazendo para dentro marcar. Falando do Fluminense ainda, que eu acho que a gente elogia muito o Flamengo, e tem que elogiar, e é mérito, e a gente tem falado muito sobre a caminhada do Fluminense nesse início de temporada, que se apresenta de uma forma interessante, um bom mercado, mas o Fluminense ontem ficou evidente essa falta da criação do meio de campo, né? Não tem o Ganso ainda, ficava muito na função dele, o Arias se tornou esse jogador na ausência do Ganso, mas ontem com o Lima não funcionou. Para liberar um pouco mais o Arias pelo lado. Ontem com o Lima não funcionou, o Fluminense ainda nesse setor sente falta de um articulador. Não tem o Ganso, o Renato Augusto já chega numa condição também que a gente sabia que fisicamente ele não iria render tanto. Acho que é o reforço, a gente está pontuando nesse pré-brasileiro quais são as carências de vários times, né? A do Fluminense é fundamentalmente essa. E na linha os humilhados serão exaltados, o Juninho realmente... pode ser um jogador importante para o Flamengo, já está sendo, mas não necessariamente do jeito que a gente imaginava, né? Porque ele vem para ser o centroavante, lá, o homem-gol. Ele tem colaborado com outros tipos de valência, o que pode ser ótimo também, porque a gente não pode esquecer que o Pedro está para voltar. E o Juninho fez gol também, né, prof, no primeiro Também? jogo. Então tem tido a sua importância. É para não entrar nessa roda que é muito cruel de colocar rótulo em jogador, de dizer que não serve. Primeiro tem que Espera um pouco. E o técnico, experimentar, né? o Felipe Luiz tem dito, olha, participação do Juninho, é um jogador que eu valorizo e até segurando também expectativas em relação a ele. E falo isso, Abel, não é pelo fato do Flamengo ter ganhado o Campeonato Carioca. De novo, campeonato estadual não é parâmetro para a temporada. Mas pelo que o Flamengo vem jogando desde o ano passado com o Felipe Luiz, essa solidez do trabalho, os reforços, o Pedro voltando ao time, a ideia do Felipe Luiz, e acho até que no Campeonato Carioca o Flamengo até poderia jogar mais, mas como era muito superior, acabou dosando também intensidade, muitos jogos, o excesso do calendário, muitas competições pela frente, mas até aqui... o Flamengo é o que passa mais confiança de que pode chegar longe no Mundial de Clubes, entre os brasileiros que vão disputar, porque a gente fala de várias competições, mas o Mundial de Clubes tem um peso especial. É difícil para um time brasileiro sonhar com o título, mas até aqui, comparando com o Palmeiras, com o Botafogo e com o próprio Fluminense, que também estará no Mundial, o Flamengo está bem à frente nesse começo de temporada. Para mim, o Flamengo é o time... dos brasileiros, se um pode sonhar com o título ou chegar numa final, esse clube é o Flamengo, pelo que faz o Felipe Luiz, pelo elenco que tem, pelos grandes jogadores e alguns ainda, como a Arrascaeta, podem render mais. Então, acredito que o Flamengo tem uma boa temporada pela frente sob o comando do Felipe Luiz. Felipe Luiz, citado pelo Breiler, vai aparecer agora na nossa tela com números, porque realmente vem chamando muita atenção. Ah, mas ele tem o melhor elenco. Nem sempre o técnico pega o melhor elenco e já traz resultados tão rápidos. Não só com títulos, conquistas, mas com um bom desempenho, né? Vários técnicos passaram pelo Flamengo. O Gaúcho pagou a língua em relação a isso. Ele dizia que no Flamengo era fácil, quando ele foi não conseguiu. Mas chegou perto, né? Do título da Libertadores. Incontestável, derrotas e títulos de Felipe Luiz em 27 jogos no comando do Flamengo. Uma derrota e 3 títulos, professor. Para o Fluminense, né? Num jogo ali intermediário, entre outras coisas para fazer. E não é só número, né, Abel? É a postura do Felipe Luiz, postura
em coletivas, com os jogadores. Ele traz muito essa questão de ter estado lá com alguns desses jogadores há algum tempo. Ele já era um jogador que, como jogador, dava pinta de que seria um bom técnico, tinha leitura tática. Acho que o mais difícil foi quando ele assume, ainda com aquela história do Gabigol, ele já deixou claro que, antes de tudo, ele não era o amigão de ninguém, ele era o técnico. Então, tudo isso são pedrinhas e agora ele vem também ter uma contribuição recente, que o profissionalismo finalmente chegou ao futebol do Flamengo. Porque o profissionalismo havia chegado ao clube Flamengo. Contas em ordem, isso era uma outra história. Agora, o futebol do Flamengo precisaria ser profissionalizado. E ele parece ter uma simbiose muito interessante com o Boto. Assim como a torcida tem com o estilo que ele propõe. O Flamengo é um desses clubes, o Breler falou, e é verdade, o estadual não é parâmetro para a temporada, mas os bons times desse começo de ano já têm um residual de serem testados em Campeonato Brasileiro. Sim, né? Isso acontece com o Flamengo, acontece com o Inter do Roger, acontece, numa certa medida, com o Corinthians do Ramon Dias. Então, dessa vez, não é só estadual, não. Já é um bom trabalho que se provou em outros tipos de jogo. E, além disso, o Felipe Luiz, ele merece não ser ofuscado por uma diretoria que ganhava mídia de outras maneiras, né? Então, Marcos Braz, Landim, muita coisa se fazia fora do ambiente de futebol do Flamengo, que minavam, de fato, tudo que acontecia ali dentro, né? Treinadores que precisavam dar explicações por extracampo, enfim, muita coisa que a diretoria precisava definir e não definia. Então, o treinador era muito escudo, né, de uma diretoria que quando aparecia de uma forma completamente equivocada. Então, o Felipe Luiz, ele merece muito. É claro que ele é grato, porque foi a antiga diretoria que confiou nele para esse cargo, mas ele merece, de fato, um ambiente profissional que dialogue com ele muito sobre o que é campo e bola. E até curioso, né, Mari? Porque nessa temporada, o Flamengo, ao contrário de outras, principalmente na gestão do Landim, não tem contratação super badalada, não tem aquela mega apresentação com vários dirigentes na mesa ali para tentar tirar o holofote. É um Flamengo muito pé no chão, sabendo que já tem um ótimo elenco, contratações pontuais como Juninho, zero badalação, Danilo, esse sim uma contratação de peso importante, mas também o Flamengo hora nenhuma quis fazer uma espetacularização em cima da chegada do Danilo. Estardalhaço. Exato, então esse Flamengo, e até pela blindagem que a gente tem visto, né, que o José Boto tem feito no CT, no dia a dia, deixando o Felipe Luiz muito confortável para trabalhar com o elenco, isso era o que se esperava. Vamos ver se continua nessa toada. A gente sabe que o Flamengo, qualquer desajuste nos trilhos, pode colocar uma temporada a perder, porque tudo tem uma grande repercussão. Mas até aqui, tanto Felipe Luiz quanto a nova diretoria têm cumprido a cartilha de um bom início de temporada. Discrição, sem muito salto alto, sem muito estardalhaço, sem oba-oba. E como deve ser, Abel, porque é irresistível, em muitos momentos, num clube como o Flamengo, querer fazer esse tipo de movimentação, né? Uma grande contratação para o torcedor se esbaldar nas redes sociais, querer ali o dirigente, como a Mari falou, dar entrevista em momentos inoportunos. E até havia essa preocupação com o BAP, que o BAP, quando era ali, antes de chegar à gestão, ao comando, dava umas entrevistas ali meio questionáveis, expunha muita coisa, até acabou entrando em atrito com o Landim por causa desse perfil. E até aqui tem sido cara mais low profile, mais discreto, e que bom, que continue dessa maneira. José Boto da mesma forma, dando méritos nesse momento a quem merece, que são os jogadores e, sobretudo, a comissão técnica do Felipe Luiz. Estou vendo